E o vencedor é na Rádio Observador e também em vídeo no YouTube e nas redes sociais do Observador. E hoje, com a Judite França, Raquel Abcacis e o António Costa, vamos olhar para as propostas de Bruxelas para tentar mitigar os aumentos dos preços dos combustíveis. Também para aquilo que disse o Governador do Banco de Portugal e a crise no setor dos restaurantes. E há mais, a possibilidade do Chega a avançar com uma comissão parlamentar de inquérito perante o anúncio de derrapagem no valor das obras do metro de Lisboa, que pode chegar aos 80%, e ainda, e é por aqui que começamos, a visita de António José Seguro à Espanha, a primeira visita oficial do novo Presidente da República, que, entretanto, terminou, já deverá estar a iniciar-se o regresso a Lisboa. Raquel Abcacis, fazes alguma avaliação positiva ou negativa desta primeira visita de António José Seguro à Espanha? Olha, nem sim, nem não. Nem sim, nem não. Acho que decorreu como seria normal. eh, e, e o NIM é porque eu acho que a grande notícia desta visita tem a ver com a política caseira e não com Uhum. a política internacional. E tem a ver com o Código do Trabalho, que é claramente uma questão incómoda para o novíssimo Presidente da República. Ele, para além desta conferência de imprensa final, em que decidiu não dizer o que vai fazer, porque claramente está apertado com aquilo que lhe possa chegar à Ia secretária. dizendo, ia Exato, dizendo. ia dizendo, Há mas um depois som que tem calou-se, muita graça, sim. mas muito apertado com o que é que lhe possa chegar à mesa do Palácio de Belém e com a imagem com que vai ficar, porque depois há sempre estas questões das coerências, há sempre a percepção daquilo que ele disse e depois Uhum. olhada mais vista do ponto de vista da afirmação que fez o slogan e que fez o título dos jornais e menos vista em profundidade. E, portanto, ainda que o Presidente possa vir a alegar para aprovar a proposta, que ela está claramente mudada em relação àquilo que era quando ele foi questionado sobre o assunto, obviamente que ele sabe que isso não lhe vai cair bem, Uhum. e que para a opinião pública vai ficar a imagem de que deu o dito por não dito. Dito isto, também achei curioso que ontem, não sei se foi no encontro da embaixada com os jovens, para além de lhes ter Uhum. feito um apelo para voltarem, esse apelo veio atrelado à ideia de que é preciso mudar a lei do trabalho. Eu acho que é mais ou menos a informação oficiosa, não oficial, de que terá havido uma tensão entre António José Seguro e o líder da UGT, precisamente pelas posições que foi tendo nas últimas semanas de continuar a rejeitar os esforços do governo de, digamos, ceder ou até de modelar algumas cedências no contrato de trabalho, nos contratos a prazo, na modulação do banco de horas, e que isso terá causado algum mal-estar entre o GT e o Presidente da República. E agora o Presidente da República tem de facto um problema, porque o Governo também já se percebeu qual é a estratégia, é muito simples. O Governo já está por tudo em relação ao GT. Já dá o caso, eu diria quase, perdido. Uhum. Acho que ficou claro que avançou e cedeu, e quem não sai do sítio é o GT. E do ponto de vista da percepção, isto não é, obviamente, irrelevante do ponto de vista político, o que torna ainda mais difícil a decisão de veto do Presidente da República. E o que o Governo vai fazer é mandar uma versão, aliás, já foi dito, o ponto é o contexto político desta afirmação. Vai mandar para o Parlamento uma versão que não é exatamente esta, a que chegou neste processo negocial final por pressão do Presidente da República, é preciso reconhecê-lo, na concertação, mas uma versão meio termo para transferir os ganhos de causa da UGT para o Chega poder aprovar isto do Parlamento. O Presidente da República hoje também disse uma coisa interessante, é que quem negocia, quem negociou, a responsabilidade é dos partidos. Ele só pediu que negociassem. Não lhe venham dizer que se não há acordo, que a derrota ou que, digamos, o É. insucesso da negociação também é de Belém. E é justo que eu diga. De facto, quem se sentou à mesa das negociações foi o GT, não foi o Presidente. Portanto, o Presidente tem de facto aqui um problema.
E veremos que parece-me, embora seja difícil tendo em conta o compromisso político da campanha, parece-me que se encaminha, ou que se está a tentar encaminhar para uma justificação sobre a disponibilidade do governo para negociar e para comparar o que era o projeto inicial e o que é que está agora em cima da mesa, para poder viabilizar ou deixar passar, mesmo apelando a que, digamos assim, a paz social, com certeza, e este contexto. Percebe-se a iniciativa do Presidente de falar com a UGT antes do secretariado. Eu confesso, tenho alguma curiosidade em perceber, porque o secretariado da UGT tem muita gente. Como em todos os Com centros várias de poder, sensibilidades também, tem não é? muitas. Tem muitas, e é mesmo muita gente, mas como em todos os centros de poder, haverá, digamos, 2 ou 3 ou 4 fontes de poder que são decisivas no meio daquela negociação. Uhum. Eu não tenho a certeza que o secretário-geral da UGT ah, esteja, não esteja do lado dos que querem uma aprovação. Admito que esteja no contexto interno numa situação difícil Hum. para viabilizar esta Dito. negociação. Portanto, eu diria que são 48 horas, 72 horas decisivas, e, enfim, passa a publicidade, devo dizer, o ECO amanhã promove uma conferência, precisamente sobre trabalho, que já estava marcada há muito tempo. Uhum. Há muito tempo. E 2 meses, mais de 2 meses. E que contará com a Ministra do Trabalho. Portanto, Pensa- vamos ver o que é que a Ministra Uhum. dirá sobre isto. Pensavas que isto já estaria resolvido nesta Exato. altura. Mas E a dificilmente e a poderia Ministra ter Tiveste também. pedido- sorte, tiveste sorte. Poderia ter, E a dificilmente Ministra poderia também. ter pedido melhor timing. Um melhor timing. confesso. Exatamente. Dito. Eu estava aqui a ver o que disse exatamente o Presidente da República em relação à questão da UGT e disse que ficou feliz quando a UGT teve uma posição mais definitiva de abandonar as negociações e depois do apelo que fez, regressou às negociações. Portanto, percebe-se, se juntarmos a essa frase, a frase que disse aos jovens que foi a lei laboral tem de mudar para Portugal ser mais atrativo, percebe-se que, apesar de ser o árbitro que não pressiona ninguém, que não está aqui a pressionar os atores em jogo, percebe-se que claramente tem uma preferência, não é? E a preferência é que a UGT aprove em concertação social um código de trabalho, um pacote laboral que seja passível de ser querido pelos trabalhadores. Hum, Acho que o facto de nos ter deixado a pensar no que queria dizer, eu vou ficar a pensar no que queria dizer e não disse, porque objetivamente, como falou tão pouco, não é? Falou tão pouco nesta viagem, e agora é isso que nós vamos ter que nos habituar. O Presidente da República não fala em todas as ocasiões, só fala de vez em quando, só fala quando quer, e dito isto, não falou muito, não é? Portanto, as frases são para ser escalpelizadas. Uma das coisas interessantes é que, ao contrário dos outros presidentes, pelo menos dos últimos dois, que são os que eu me lembro em trabalho, fala de questões nacionais em solo estrangeiro. Uhum. Já é uma mais-valia. Deixem-me só acrescentar um ponto sobre o Código de Trabalho, porque a discussão está a funilar-se para aí, eu acho que é muito negativa, que é esta ideia de que há medidas a favor das empresas, deixando implícito que são contra os trabalhadores. Uhum. Ora, eu rejeito esta Mas tese. essa dicotomia Pois, manicaísta isto- existe sempre nestas Sim, mas discussões, já não é? deveríamos ter ultrapassado isto, porque, vamos lá ver, se as empresas, eu admito que, obviamente, admito não, há mesmo patrões que obviamente, aproveitam tudo e mais alguma coisa para explorar, mas numa economia competitiva com empresas, digamos, vou dizer assim, tão digamos, coloquial, em condições, mudanças que sejam boas para as empresas são boas para os trabalhadores. Uhum. Não é possível, no longo prazo. No curto prazo, esses maus empregadores, maus patrões, até podem aproveitar para ganhar ali um bocado mais à conta dos trabalhadores. Mas isso obviamente, tem perna Então, curta. E é um contexto num mercado de trabalho que não é o que nós temos atualmente, porque Não, atualmente há portanto, falta de mão de obra. E o que os patrões medidas querem boas para é as empresas conservar são os- medidas que permitem pagar mais aos trabalhadores. António, vamos à tua nota. Pois. Queres dar nota a António José Seguro, ao rei Filipe VI? ao rei vai nu. Não, eu vou dar uma nota à resistência da Ministra do Trabalho neste caso, porque Ok. eu acho que a Ministra teve momentos politicamente
difíceis enfim, conduziu, nem sempre conduziu da melhor forma politicamente o tema. Mas eu acho que, de facto, apresenta uma proposta que devia ser discutida noutros termos, apesar Então, destes 9 meses. Enfim, dá uma nota. dou um 12 à ministra, veremos o que é que vai acontecer. Raquel. Eu dou um 10 a António José Seguro, que está a passar uma fase difícil. Vamos ver onde vai Dito. chegar. Eu, por esta forma de mostrar a sua arte, não pressionar ninguém, mas estar a torcer muito, vou-lhe dar um 12. Ainda estou aqui 4 minutos para falar sobre as 55 medidas. As 55 Podes medidas, vamos a elencá-las isso. todas, uma a uma, que Bruxelas sugere aos Estados-membros para ajudar a mitigar o aumento de preços dos combustíveis. Sugere uma série de coisas interessantes, tendo em conta que em 40 dias a União Europeia já gastou 22 mil milhões de euros em importações de combustíveis fósseis. Mais, não é? Os últimos números que eu encontrei eram estes 22 mil milhões. Podem pecar Mas por defeito. A mais. A mais? A mais. Penso que é mais. Sim, é o que faz sentido. Isto, quer dizer, a verdade é que um pacote de medidas que tenha pernas para andar não pode ser só um pacote de medidas que se centre na fiscalidade, que é, aliás, uma coisa que parece que os partidos políticos nacionais estão muito centrados na questão da fiscalidade e não falam do resto, nomeadamente o não andar de carro. E a Ursula von der Leyen tem uma frase engraçada que é qualquer coisa como a energia mais barata é aquela que não se consome. É um facto, não é? Quer dizer, se ninguém andar de carro, ou se diminuir, não é? É evidente No fundo é como as bolachas. Se não tiveres em casa, não comes. não comes. É fácil falar em Bruxelas, não é? minhas Onde filhas. o sistema de transportes é inacreditável e onde tu andas com a bicicleta a todo lado e não precisas de carro para nada. Portanto, é fácil Só falar cá precisas quando de está. carro. Pois, esse é o problema. A questão vamos voltar outra vez à questão do teletrabalho. Parece que é um assunto que as pessoas agora não querem discutir. Muitas das empresas que estavam em teletrabalho estão agora a regredir. Para mim é uma regressão, porque o que é bom para os empregadores, é bom para os trabalhadores e vice-versa. Se os trabalhadores estiverem contentes, isso é bom para o empregador. E muitos trabalhadores descobriram uma nova forma de organizar a sua vida no teletrabalho e de ter uma outra qualidade de vida que não tinham. Agora, esta é uma boa medida para não se gastar combustíveis fósseis. Ou, enfim, para o caso de quem tenha que apanhar de andar de carro, porque tem um sistema de transportes. O sistema de transportes em Portugal funciona de forma mal e porcamente, nomeadamente nas grandes cidades. Fora disso, nem funciona, não é? E, portanto, eu acho que reduzir a procura é a única medida que não depende de ninguém, não depende se o estreito fecha, se o estreito abre, e, portanto, esta ideia de reduzir o consumo parece-me óbvio e parece-me que Bruxelas está a olhar para o problema e não está apenas a pensar, então vamos reduzir impostos para as pessoas continuarem a usar combustíveis fósseis. Não faz sentido. Eu acho que é uma boa iniciativa, embora também Porque as medidas vão desde os impostos às janelas, aos veículos elétricos, enfim. Sim, São 55. E é sobretudo uma boa medida porque nós vamos vendo governos e a oposição cá em Portugal a pedir isso para manter tudo como está, subsidiando. E subsidiar de forma cega, como por exemplo o governo espanhol está a fazer, é caro, não é? Distorce o preço final, não ajuda a mudar os comportamentos nem os modelos da economia. Nós, até Portugal e Espanha, até estamos em situação favorável por causa das renováveis, sabemos, temos vento, temos sol, temos água. Agora, é preciso dizer também outra coisa, é que este anúncio assim foi, diria repentino, mas foi assim... Veio há um mês a Agência Internacional de Energia fazia ela os apelos, não é? Mas mostra a gravidade da situação. Isto é, nós temos que olhar para isto, por um lado, é preciso mesmo mudar, por outro, é a Comissão Europeia a dizer mesmo, nós temos mesmo um problema na Europa e no contexto, não só de uma incerteza absoluta na guerra, como da reconstrução, não podemos continuar a depender combustíveis fósseis como estamos a depender e um dia destes, neste contexto, olhamos para a aviação, isso já é um caso muito evidente, não é? Vamos ter mesmo um problema de racionamento. Isto é para evitar racionamentos, é que começa é uma forma agora, simpática de vamos começar agora a sentir a falta dos barcos que não partiram só agora. há 6 semanas do Irão, não é? Porque eles demoram 6 semanas a 2 meses a chegar à Europa. Câmara do racionamento. Uma das medidas claras é
subsidiar, patrocinar, a palavra não é certa, mas a compra de bicicletas, por exemplo, é tão evidente, é tão simples e é muito mais barato do que continuar Já a. esgotámos o plafond para este ano das Eu bicicletas pensei que ias dizer que já elétricas. esgotamos o prazo aqui a esta hora. Não, Também, já- também. já- E eu próprio que utilizo uma bicicleta. eu sou exatamente uma És um bicicleta ciclista. elétrica. Eu Elétrica. costumo dizer que tenho um veículo híbrido de tração animal, Isso. que sou eu e a bicicleta. Miguel Videira, vamos às notícias que estão a marcar esta tarde de segunda-feira. Amanhã, ao 12h30, o Chega convocou uma manifestação frente à Presidência da República em protesto contra a vinda do Presidente do Brasil a Portugal. O partido acusa Lula da Silva de corrupção, considera que esta é uma forma de honrar Portugal, repete o protesto de 2023, quando, durante a sessão solene de comemoração do 25 de Abril na Assembleia da República, os deputados do Chega empunharam cartazes em protesto precisamente contra a presença do chefe de Estado brasileiro em Portugal. Lula da Silva chega amanhã ao país. O Presidente da República foi hoje questionado sobre se promulga ou veta o diploma das alterações ao Código do Trabalho, caso o documento não mereça o acordo ao UGT. António José Seguro não esclareceu. Foi durante a conferência de imprensa que assinalou o fim da visita oficial da Espanha, a primeira do chefe de Estado. O Presidente da República negou ainda estar a pressionar um acordo de concertação social. A afirmação feita na semana em que o chefe de Estado recebe em Belém os representantes sindicais e patronais. A provar, a Associação Nacional de Restaurantes contesta as afirmações do Governador do Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira questionou numa publicação na rede social X, o antigo Twitter, a crise no setor da restauração. Nota que o setor cresceu 69% em termos nominais desde 2019, graças ao turismo e ao aumento do consumo. Só o ano passado o volume de negócios do setor cresceu 2,9% face ao ano anterior. Números indicados e revelados, sublinhados por Álvaro Santos Pereira. Ora, a Associação reagiu para dizer que esta análise é manifestamente redutora, estou a citar, e não reflete a realidade, sendo baseada em números globais de um setor que não é homogéneo nem pode ser tratado como tal. É um assunto que desenvolvemos daqui a pouco na edição das 7. O Miguel Videira vai regressar às 7 e já daqui a pouco vamos ter E o Vencedor é a segunda parte. Segunda parte de E o Vencedor é na Rádio Observador e também em vídeo no YouTube e nas redes sociais do Observador. É possível ver o que se passa aqui na rádio. E a rádio agora não, já há algum tempo, há alguns anos, também tem vídeo, mas agora também estamos sempre em vídeo, em direto a partir dos estúdios da Rádio Observador em Alvalade. E agora vamos olhar para a possibilidade do Chega avançar com uma comissão parlamentar de inquérito perante o anúncio de derrapagem no valor das obras do metro de Lisboa, que Raquel Abcacis, a derrapagem, portanto aquilo pode ficar um bocadinho mais caro, cerca de 80%. É Sim. isso? 80%. Exato, exato. Infelizmente não é uma novidade. E eu acrescentaria que está muitíssimo atrasado, até porque eu sou vizinha paredes meias das obras do Da metro, tuneladora. daquele alargamento completamente absurdo que foi decidido de fazer uma linha circular em Lisboa em vez de alargar a linha para quem vem de fora de Lisboa, mas pronto, já nem vou entrar nessa discussão. Mas essas obras já deveriam estar completas. Para quem passa ali no Largo da Estrela, está lá um cartaz a dizer que deviam estar completas, não sei dizer agora a data exata, mas pá, há 2 anos ou assim. E continua tudo, enfim, aparentemente na mesma. Mas eu também escolhi este tema porque eu acho que André Ventura tem razão e acho que este é se calhar um dos temas que merece uma comissão parlamentar de inquérito para se perceber o que é que se passa aqui. O problema é que eu acho que ele é capaz de chegar à conclusão que isso entra em contradição com a outra parte da conferência de imprensa que ele hoje deu, a dizer que é contra estas medidas da reforma do Estado apresentadas pelo Governo, porque, diz ele, diminui significativamente os mecanismos de controle à corrupção, de controle à despesa pública e de fiscalização de conluios e financiamento de indivíduos na administração pública, e isso atenta estruturalmente contra a história do Chega. Ora, o problema é que eu acho, não será o único, mas os mecanismos que existem em Portugal
para tornear as questões que existem, os vistos prévios, os tetos orçamentais, para que eles possam caber dentro de determinadas aprovações, etc., são muitas vezes motivados pela própria legislação que existe. Os tais vistos prévios, a consulta pública, tudo isso, como nós sabemos, até em processos que estão a ser investigados, acontece porque há obrigações legais que depois também levam os interessados nessas obras a inventarem Encontrar outros caminhos empresas mais rápidos. fantasmas para concorrerem na consulta prévia, a fazerem orçamentos mais baixos para não terem que ter vistos do Tribunal de Contas, ou para serem escolhidos num determinado concurso, e nestes casos em que os orçamentos ultrapassam estes níveis de previsibilidade, como é o caso das obras do metro, muitas vezes tem a ver com o facto que uma determinada empresa apresenta um orçamento mais baixo, sabendo que não o vai cumprir e que depois vai ultrapassar todos estes tetos. E, portanto, o que é que eu acho que vale a pena discutir a sério é se esta desburocratização que o Governo neste momento pôs em cima da mesa, e que obviamente deve também vir acompanhada de medidas de controlo e de controlo até a posteriori daquilo que vai ser feito, não é mais útil a combater a corrupção do que manter tudo de acordo com as regras que existem, supostamente são regras de transparência, e que depois são violadas de toda a maneira e feitio e dão origem aos mais variados processos, aquelas que dão, porque muitas outras não dão, e então nas obras públicas grandes estes excedentes de 80% acima do orçamento previsto, infelizmente são mato, quer dizer, não são uma exceção. Portanto, acho bem, de facto, que haja uma comissão parlamentar de inquérito, mas acho que, no que diz respeito à reforma do Estado, acho que muitas vezes a demagogia é que nos traz ao ponto a que estamos neste momento. E, portanto, enfim, acho que o Chega devia pensar muito bem se quer mesmo combater a corrupção e como é que isso se faz. António, queres dizer alguma coisa sobre isto? Já vamos aos teus restaurantes? Não, depois queria ir aos restaurantes. Então- Quer dizer, eu concordo, eu sou totalmente a favor das propostas de reforma nesta dimensão. É evidente que é preciso fiscalização, mas esta ideia que o país tem de que muita burocracia, muito controle a priori, que se garanta a transparência e a legalidade é um eufemismo que nós Então- sabemos que infelizmente não funciona. Judite, Eu concordo, acho que de facto somos tão tanto transparentes, e depois temos estes números que a Raquel apresenta. Acho que isto não faz o mínimo sentido, e se há a comissão de inquérito que faz sentido, são essas. queres deixar uma nota, Raquel? Olha, eu dou um 10 a esta conferência de imprensa do André Ventura, e não dou uma nota superior por causa da contradição. Acho de facto que uma comissão de inquérito para avaliar o que é que aqui se passou. Sim, isso é também me muito parece útil. positivo. António, vamos falar sobre Vamos ao restaurantes. jantar, O portanto. setor tem-se queixado de crise, tem-se queixado de dificuldades, temos ouvido apelos lancinantes. O chefe Rui Paula tem sido um dos protagonistas desses Pois, apelos, e agora vamos Álvaro lá. Santos Pereira, o governador do Banco de Portugal, Põe foi números em cima da olhar mesa. para os números Em cima da mesa. e está a crescer. Está a fazer uma piada e tu Nada. nada. Tu nada. Em cima da mesa, sim, desculpa. Bem, tentei duas vezes. Desculpa, obrigado. é segunda-feira, António. É segunda-feira. Vamos lá ver, agora, seriamente, com todo o respeito, obviamente, pelos empresários e investidores que entraram no setor e estão sob pressão e sob dificuldade, seguramente haverá, não é? A questão não é saber se o setor ou se empresários têm restauração e empresas de restauração estão em dificuldade ou não. Esse não é o ponto. Em muitos setores, infelizmente, nós sabemos que há dificuldades, não é? Como em tudo, o mercado funciona, não é? Pronto. O ponto é saber se justifica e a que título qualquer tipo de ajuda pública para lá daquela que já existe, que é bom recordar que a restauração tem IVA reduzido e por sinal esta tarde dei por mim a pensar o que é feito de uns anúncios que depois não
enfim, olha, falo da minha parte, da parte do EC, não tiveram a devida acompanhamento de umas linhas de crédito e de uns apoios financeiros à restauração, tem meio dúzia de meses, anunciadas pelo ministro Castro Almeida, e que eu não sei se chegaram a entrar em vigor ou se ficaram no tempo. Agora, Aí seria mais dívida, não é? não, mas também havia fundo perdido. Também havia fundo perdido. Agora, eu creio que Álvaro Santos Pereira, enfim, para já tem-me surpreendido a assertividade de Álvaro Santos Pereira nestas intervenções nas redes sociais, que fica que eu acho até positivas, por trás dados, porque tem trazido dados à discussão, não foi uma intervenção política, não é? E portanto aí eu acho que foi muito importante os pontos que o governador trouxe acima da mesa, e a verdade é que traz dois números que eu gostava de recordar. Um crescimento desde 2019 no setor de 69%, mas também é preciso dizer, em termos reais, de 25%, portanto, descontada a inflação de 25%. Ora, desde 2019, um crescimento de 25% no negócio é um crescimento muito robusto. O crescimento dos preços, o volume de negócios aumentou, terá subido neste período, perdão, em maio de 2025, 2,9%, e o aumento de 6% nos preços, obviamente, significou uma perda real de negócio. Mas vamos lá ver. Como em todos os setores, o boom, não há setor turístico em geral, setor de restauração em particular, que tenha beneficiado mais da explosão do turismo que nós tivemos. Talvez a ANA e os aeroportos, enfim, os aeroportos talvez tenham beneficiado da mesma forma. Sofreram. Os Avanci, aeroportos sofreram. Avanci. Avanci também Não, não, não sofreram, Avanci porque não se a queixa. ANA Sofreram no Avanci sentido sofreram do de utente. tanto, O exato, utente nos de aeroportos tantos clientes e pronto, e bem, no sentido. Portanto, foi um setor que, obviamente, porque houve muita procura, levou a que muitos empresários, talvez de forma excessivamente otimista, acreditaram que era possível continuar a crescer em número de clientes, investindo e entrando no setor, Uhum. e portanto nós continuamos a perceber, enfim, restaurantes de gama média, média alta e alta continuam a abrir muitos em Lisboa e no Porto, e obviamente com preços a aumentarem muito. O que é que o setor está digamos, a assistir nos últimos meses? E obviamente já vinha nos últimos meses a guerra e o conflito e as notícias, a inflação, os preços vieram pressionar ainda mais. Obviamente uma contenção do consumo, nomeadamente das famílias portuguesas. O turismo até teve aqui algum aspecto, eu diria, positivo, porque houve gente a sair, a não ir para zonas mais próximas dos conflitos e a vir para zonas E terá do sul da nos Europa. próximos meses. Mas, nomeadamente as famílias portuguesas, com os combustíveis, até com a expectativa de que isto vai ser pior antes de ser melhor, deixa de ir aos restaurantes. E, portanto, há um setor que, depois de tanto investimento, de ganhar tanto durante tantos anos, está Esperava. agora sob maior pressão. Mas estamos todos, nós estamos aqui sentados num grupo de mídia. O setor dos mídia é um setor evidente de Quebra. pressão e de quebra. Ora, é isso que deve fazer com que o Estado vá usar fundos públicos para acudir a um setor. É evidente que não. E, portanto, o setor como o nosso, como tantos outros, como o têxtil, como o calçado, tem que se ajustar à realidade. E espero que, obviamente, o Governo não ceda esta pressão, porque é evidente que o setor tem uma grande capacidade de pressão pública e mediática. E, portanto, eu aqui dou mesmo um 15 ao Governador por assumir até uma discussão que podia não ter assumido, podia estar descansado no seu canto e não se meter nesta discussão. Se calhar não pode ir jantar a uns quantos sítios. Também queres meter a tua colherada? Queria Judite? meter a minha colherada, porque eu para já acho que o governador fez muito bem, e acho que fez muito bem em pôr isto no Twitter, porque ganha logo uma No atração X. no X. X. Nisso. Ganha logo uma atração enorme, e porque Álvaro Santos Pereira, desde sempre, que teve muito jeito para escrever naquele modelo. Agora, se existe pressão sobre a restauração, existe, mas a verdade é que os apoios que foram prometidos pelo governo no início do ano ainda vão chegar, e devem chegar, porque, enfim, também já foi prometido, não é? Portanto, agora também não faz muito sentido, porque alguém lhes mostrou os números, não dar essa ajuda. Podem assumir esse risco, mas parece-me que seria bastante difícil. É uma questão de cumprimento da palavra. Agora, este diagnóstico foi feito em porta, e tratar crescimento sob pressão como crise estrutural dá jeito para quem E mesmo está à que fosse. espera E de. mesmo que fosse, é preciso apoiar
É outra coisa, os trabalhadores que, eventualmente, neste contexto de crise, Uhum. se fosse uma crise estrutural, se de repente metade do setor fechasse Como e a- houvesse um nível de desemprego Hum, absolutamente. Metade não, mas nós no eh, tempos da Troika vimos bem o que é que aconteceu Não, mas o que é em preciso imensos restaurantes, garantir não é? são apoios a existirem especiais no contexto de uma crise estrutural, que estamos muito longe Uhum. disso, os números não mostram isso. É preciso garantir é que os trabalhadores são apoiados na situação de desemprego, como outros, e é preciso que tenham formação, eventualmente, porque já não vão poder estar naquele setor, porque aquele setor, se tiver essa Está em crise estrutural crise. e metade da restauração fechar, é porque não há procura, não é? Portanto, eles terão que procurar e o Estado terá que garantir ou ajudar, contribuir para dar formação para que possam ir Hum. para outros. É apoiar, não é os empregos artificialmente, é os Uhum. trabalhadores para encontrarem Temos outros que ir a trabalhos e notas. outros postos de trabalho. Eu vou dar um 16 ao Álvaro Santos Pereira por ter feito esta papinha toda. Já que estamos a falar de restauração. Fez a papa toda. António? Eu dei um 15 Ah, deste ao um Álvaro 15, Santos tens Pereira razão. e Desculpa. e espero que o governo não ceda a esta pressão, que vai ser muito forte, como já se percebeu. Esta conversa de que o setor não é homogéneo, mas qual é o setor que é homogéneo? Então agora vai começar a dar-se apoios públicos dos contribuintes Hum. a restaurantes que estão com problemas e não se dá a outros. Bem, enfim, veremos. E amanhã há Veremos. mais, e o vencedor é, nas manhãs 360, ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Bruno Vieira Amaral, junta-se amanhã de manhã a Alexandra Machado.